Vamos ouvir o senador Contarato, meus caros. Pinguem superchats. Ajudem aqui o nosso trabalho. 240 pessoas nos assistindo. A live é um sucesso absoluto. Mas eu preciso do apoio de vocês. Eu só posso ficar mais meia hora, gente. Vamos lá para a gente poder fechar aqui as nossas metinhas. Não tenho financiamento de banqueiro. Eu preciso da ajuda de vocês do chat. Vamos lá. O que me motivou, senadora Damares, a entrar na política foi não me perder a capacidade de me indignar. E principalmente com as distorções que no Brasil uns são mais iguais que outros. É muito triste você ver uma premissa constitucional do artigo 5º falando que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, mas no Brasil uns são mais iguais que outros. E eu estou fazendo essa reflexão porque desde quando eu assumi o meu mandato, em fevereiro de 2019, eu sempre fiquei assim, incomodado com o famigerado foro privilegiado. Isso me perdoe. Mas eu acho assim, quem nada deve, nada teme. Sim. Por que o trabalhador, o pedreiro, o porteiro, o desempregado, a mulher, o gari, não importa quem seja, o advogado, ele responde lá nas instâncias, de acordo com que o devido processo penal deve correr, e eu, pelo fato de ser senador, tenho que ser no Tribunal Federal. Eu não me importaria de responder a uma ação no juízo de primeiro grau, porque, para mim, todos somos iguais perante a lei. Então, isso já sempre me inquietou. Mas eu fiz questão de vir aqui nessa comissão, senadora Damares, porque ontem eu fiquei estarrecido e horrorizado. Não dormiu? Não dormi. Há tanta coisa importante para o Brasil pautar, para o Brasil caminhar, e os deputados federais, na sua maioria, votam a PEC da blindagem, mas não é PEC da blindagem, não. Eu atribuo outro nome para isso. Isso é PEC da impunidade, isso é PEC do estímulo à criminalidade. Porque você transformar hoje o que é um voto público... Ora, o meu eleitor tem o direito de saber em quem que eu votei. Se eu votei para manutenção de uma prisão em flagrante de um deputado, por exemplo, que praticou estupro. O meu eleitor tem o direito de saber se eu votei pela manutenção ou não de um deputado ou de um senador que praticou corrupção ativa, porque a corrupção mata. Eu sempre não me canso de falar, quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando o político desvia a verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Aí, se nós partirmos, porque hoje, como que funciona hoje? Hoje, um parlamentar só pode ser autuado em flagrante de crime inafiançável. Então, autua-se um parlamentar, por exemplo, em estado flagrancial pela prática de corrupção ativa, ou corrupção passiva, ou peculato, ou estupro, e vai ao Supremo, dá prosseguimento, o Supremo encaminha para a casa respectiva, se for deputado, para a Câmara dos Deputados, se for para o Senado Federal, para manter ou não, para suspender ou não. Então, hoje, a regra é, primeiro se faz contra o parlamentar e essa casa se delibera se vai suspender ou não. E de forma pública. O que ontem a Câmara fez foi inverter isso. Ele fala que tem que vir para essa casa primeiro, autor em flagrante vem para essa casa e essa casa decide. No voto secreto, aí entra em cena a promiscuidade, a sordidez, o corporativismo, a conivência, a digital dos pares, porque nós sabemos, nós vivemos numa casa corporativista. Como que nós vamos fazer aqui para eu falar se eu vou no voto secreto, porque aí não vai ter a digital de ninguém, não vai ser publicizado isso, se eu vou manter ou não aquela prisão, e se eu vou admitir ainda a formação de culpa. Olha, eu fui delegado de polícia. Isso é inadmissível. Isso é uma afronta, isso é um escárnio com a população brasileira. Mas não satisfeito, eles ainda impediram, sabe o que, senadora Damares? Que seja expedida medidas cautelares. Eles só aquecem as medidas cautelares de natureza pessoal real. Mas eles excluíram aquelas probatórias. Então não pode um mandado de busca e apreensão. Olha, como que nós... Não pode uma interceptação telefônica, uma quebra do sigilo bancário, uma quebra do sigilo fiscal. Isso é para manter aqueles políticos
Marcão, meu querido, que coisa maravilhosa. Obrigado pelo Pix, meu caro. Marcos, manda e-mail para a Xanda, tá? Para a gente ver se a gente te manda mais algum brinde, tá? folhademocrata@gmail.com. Manda lá, por favor, para a gente poder conversar. E pede o que você achar bacana aí para a gente ver se a gente pode, de repente, disponibilizar para você um livro físico, tá? Gente, tá faltando só R$7. Se vocês puderem mandar mais um pouquinho, a nossa live de segunda-feira ficou no vermelho. Então a gente agradece muito aí. Eu acho que ficou faltando talvez R$100 no balanço, mas vejam se vocês podem ajudar. Se não puderem, a gente fecha na meta e tá tudo certo também. A gente vai seguindo e melhorando aqui. Obrigado, queridos. Que infelizmente usa o mandato para praticar crime. Essa casa não pode se furtar. Eu não vou perder minha capacidade de indignação. Quando essa PEC chegar aqui, eu vou a todo momento falar sobre isso, porque isso é inadmissível. Isso é uma excrescência, isso é uma afronta à população brasileira. A população brasileira que está aí querendo saúde pública de qualidade, está querendo educação pública de qualidade, está querendo ter oportunidade de emprego. O que eu tenho de melhor do que um pedreiro? Pelo simples fato de eu ser senador, eu vou ser julgado pelo Supremo, e agora, no voto secreto, os meus pares vão deliberar se mantém ou não, se autoriza ou não, não permitindo medidas cautelares. O que é isso? Que é isso? Até que ponto nós vamos chegar? Que ponto até onde nós vamos avançar? Eu estou assim, indignado ontem quando eu vi aquilo, e o número de deputados federais de forma expressiva aqui, mas olha, a coisa é nada é tão ruim que não possa piorar, porque a coisa é tão ruim que eles agora incluíram os presidentes de partidos com representação no Congresso. Então, os líderes dos partidos, os presidentes dos partidos com representação na Câmara dos Deputados terão as mesmas prerrogativas. Ou seja, o que a gente deveria fazer é acabar com o foro privilegiado. Nós estamos ampliando o foro privilegiado. O que a gente tinha que fazer é manter a prisão de político que pratica crime. Nós estamos agora no voto secreto, na conivência, na subserviência. Nós estamos aqui com a digital, votando secretamente para manter ou não, se ele vai ser mantido, cerceado de sua liberdade. Olha, eu fico envergonhado. A palavra é envergonhado. Eu sei que às vezes as palavras da gente aqui podem ofender ou se sentir algum parlamentar ofendido, mas eu sempre pautei minha vida, porque quem nada deve, nada teme. E outra coisa é o livre-arbítrio. Se a senhora fizer coisa errada, se eu fizer coisa errada, nós temos que arcar com as consequências da responsabilidade penal, civil ou administrativa que lhe possa ser atribuída, mas com isenção, com isonomia. Isonomia é igualdade. E o artigo 5º é claro: todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Eu fico assim triste quando essa casa aqui não se debruça para acabar com o foro privilegiado. Essa casa aqui não se debruça para acabar com super salários. Como que eu explico, por exemplo, que um professor no meu estado do Espírito Santo não ganha nem, para trabalhar 40 horas semanais, não ganha nem R$4.000, enquanto determinados servidores públicos aqui ganham só de ticket de alimentação R$3.000, enquanto determinados servidores públicos ganham R$100.000 por mês, R$200.000 por mês, e nós não enfrentamos o tema dos super salários dos penduricalhos. Quer dizer, nós não enfrentamos o tema dos super salários, nós não enfrentamos os temas dos privilégios, dos penduricalhos. Nós não valorizamos os professores, os guardas municipais que ganham um salário mínimo, que faz o trabalho de polícia. Eu fui delegado, os soldados, os policiais civis, os policiais militares, os agentes de saúde, que estão lá na ponta para garantir o principal bem jurídico, a vida humana, a integridade física, a saúde, a liberdade. E nós aqui, parece que vivemos como Alice no País das Maravilhas. No livro da Alice, País das Maravilhas, senadora, tem um trecho que a Alice chega e fala assim: me ensina a sair daqui. Aí ela retrucam-se para ela: para onde você quer ir? Ela fala: não importa. Então não importa o caminho que você deva tomar. Eu acho que nós aqui não sabemos nem o caminho que nós estamos tomando.
Mas eu sei um caminho Obrigado, que se trilha nessa Selmita. casa. Falta É o 2. caminho para cada vez mais continuar Ai, o obrigado, abismo Malu. Então entre fechou. milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão Fechemos. poucos. É o caminho para garantir privilégios para determinados funcionários públicos. É o caminho para manter o privilégio de foro privilegiado. Quem nada deve, nada teme. Desculpa o desabafo, eu só queria finalizar só com uma frase de um poeta que eu gosto, que ele fala assim, Tiago de Mello, ele fala assim, nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. Eu acho que é esse jeito novo de caminhar que é a mola propulsora que me faz estar aqui no Senado com muito orgulho representando o Estado do Espírito Santo, na certeza de que um dia eu vou ter orgulho, senadora Jussara, de entrar numa comissão e falar Obrigado, com Malu. bastante vigor. Eu tenho orgulho de dizer que no Brasil, hoje, todos somos iguais perante a lei. Esse dia ainda não chegou. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.